Boa noite, família Semeador. Sejam bem-vindos à nossa casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus desçam sobre nós e permaneçam em nossos corações. Aqueles que vêm pela primeira vez, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos à nossa casa. Agradecidos por mais essa oportunidade, nesse dia 13 de novembro de 2023, diante da assistência espiritual que se faz presente, nós daremos início à nossa reunião da noite de hoje. E para darmos início à nossa prece inicial e a leitura da mensagem psicofonada na reunião mediúnica da nossa casa, eu convido a Virgínia. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos envolva em muita paz, em muito amor. Um facho de luz invade o coração daquele que pratica uma boa ação e desmancha, implode um pequeno peso que em seu conjunto nos prende à inferioridade. Essa boa ação, meus queridos, é o amor. É a prática da caridade material e da caridade moral para com o próximo e para consigo mesmo. Toda vez que pensarem no bem, que praticarem o bem, que se amarem ou que se doarem, um peso vai sendo apagado da vida de vocês. Peso este que vos prende às tristezas, às dores, às amarguras e às vinganças. Quando conseguirmos diminuir esta quantidade de pesos que viemos acumulando por tanto e tanto tempo, conseguiremos nos elevar aos poucos. Quanto menos peso tivermos, mais alto chegaremos, e isso é uma tarefa individual. Ninguém pode reduzir a nossa carga. Somente a luz que nos invade, quando o amor fala mais alto, é capaz de destruí-la. Por isso, meus amados, pensem no bem, trabalhem no bem, façam o bem. Procurem não trazer mais uma pedra que os arrasta e os prende a essa esfera. Galguemos juntos os degraus da felicidade. Flutuemos como um balão a chegar aos céus. Depende de cada um. Trabalhem. Amém. Fiquem com Deus. E ainda, pensando nesta mensagem, nessas palavras, direcionando os nossos corações em prece, olhando para cada um daqueles que em nosso pensamento vem esse momento, necessitado da oração, do amor, da caridade moral e material. Cada um que nós pensarmos nesse momento, que receba, desde já, a nossa vibração de amor. Que esse amor envolva inicialmente a nós mesmos e seja tão intenso que por onde nós passarmos, a quem nós encontremos, possamos distribuir naturalmente. E o amor nos cura. O amor cura os nossos irmãos. Então que sejamos cada vez mais intensos, mais provocadores dessa cura, porque esse amor está em nós. Que Jesus, esse amor infinito, esse exemplo, esse guia e mestre, possa estar sempre à nossa frente, sendo esse exemplo a seguir, sendo para nós a nossa fortaleza. Que Ele nos envolva, que também nessa vibração serena, amorosa, o palestrante da tarde, da noite, possa nos trazer ainda mais desse amor traduzido em ensinamentos. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, durante o mês de novembro e parte do mês de dezembro, nós abordaremos em nossas reuniões públicas das segundas-feiras os 7 pecados capitais.
Então, hoje será o primeiro pecado capital que será abordado. E quem vai nos auxiliar no entendimento desse primeiro pecado capital é a Joelma Tanus. Eu não vou revelar qual pecado será tratado hoje, mas à medida que a Joelma desenvolver o estudo aqui, vocês terão condições de identificá-lo. Joelma, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Que nós possamos nos permitir neste momento em deixar todas essas vibrações, às vezes, né, que nos envolvemos mais difíceis, mais delicadas, deixar de lado, que possamos nos lembrar onde é que nós estamos numa casa de Jesus, e que possamos então nos esforçar, fazer a nossa parte, porque o pedido é ajuda-te, que o céu te ajudará, que possamos então a partir de agora nos ajudar, buscando mudar o nosso padrão vibracional, para que o céu nos ajude. E dentro dessa ajuda, como o nosso querido irmão Denner já nos trouxe, e agradecemos a gentileza, né? Foi um combinado anterior para que ele não trouxesse o nome do que nós vamos trabalhar hoje, mas dentro aí, né, dos pecados capitais. Nós vamos começar então, mas antes trazendo a mensagem que foi recebida na casa e que nos leva a essa reflexão, né, e que inspira esse trabalho que será feito, né, da gente examinar aí esses vícios, essas imperfeições. Então a mensagem que foi recebida convida a seguinte reflexão: irmãos amados, paz seja conosco. A transformação do ser humano, de todos sem exceção, passa pelo reconhecimento da própria essência. Como nos descobrimos espíritos imortais, quando nos descobrimos mais, que somos dotados da filiação divina, que nos chama à felicidade, a conquista do nosso ser purificado. Ah, meus amados, aqui inicia a mais bela busca do ser. A busca pelo desenvolvimento das próprias virtudes da perfectibilidade. E o olhar para aquilo que nos impede de sermos é uma longa trajetória. Por isso que a gente vai levar, né, novembro, dezembro, olhando aí para esses pecados, né, para o que nos impede de ser tudo aquilo que nós estamos destinados a ser. Mas a cada descoberta de imperfeições, de vícios, esse é o chamado verdadeiro ao burilamento. Esconder deficiências é um erro, porque nos leva a outras e a outras e a outras. Encadeamentos de dores e tristezas e fugas e mentiras. O Cristo Jesus nos convidou à coragem da fé, da esperança, da caridade, nos convidando a trabalharmos as nossas deficiências, os vícios, as imperfeições. Avante, meus amados! Já é hora de atendermos ao convite da lei, o convite do Pai, a nos iluminarmos com luz própria. E a mensagem fecha, então, com essa frase que está no telão. O Pai nos dá a luz. Todos nós somos dotados de luz. Brilhar é conosco. Então, essa é a mensagem que vem nos convidando nesse exame, né? Esse exame que é para ser feito por cada um de nós. Não é necessário levantar a mão, revelar, né? Falar, não, esse pecado, esse vício eu tenho, esse também, nossa, esse também, do 7 já tabelei 7, já tabelei 6, não é esse o objetivo, mas é essa análise e lembrando, né, do que Jesus nos coloca. Lá, né, quando a gente teve ali os 10 mandamentos, o que Moisés nos trouxe? Que nós não deveríamos cobiçar a mulher do próximo, né? Então era só não cometer adultério, na verdade, né? Não cometer adultério. Aí Jesus vem e nos conta que a gente já estava um pouquinho mais preparado. E o que Jesus fala? Jesus aumenta o desafio. O que ele vai nos dizer? Que se no pensamento nós estivéssemos cobiçando a mulher do próximo, em verdade nós já teríamos cometido o adultério.
E aí a gente quer pensar só no adultério, né? E falar, não estou fazendo isso, não estou cobiçando a mulher do próximo, então não preciso prestar atenção nesse ensinamento de Jesus. Mas Jesus aqui, ele está indo além, ele pega essa imagem do adultério, mas nos convida a ir além, no sentido de nos dizer que não conta apenas aquilo que a gente faz, mas aquilo que a gente abriga de pensamento, aquilo que a gente abriga de sentimento, aquilo que a gente abriga de intenção. Porque a gente às vezes só não faz por falta de oportunidade, ou porque tem o Código Penal e a gente não quer gastar o nosso réu primário. Mas, se povoa o nosso pensamento e o nosso sentimento, Jesus já está nos trazendo o alerta. Nós já estamos infringindo a lei divina. Então, quando nós formos aqui olhando para esses vícios, para essas imperfeições, não é só olhar-se externa no nosso comportamento, mas é se em algum momento esses vícios, essas imperfeições chamados de pecados capitais pelos nossos irmãos católicos, também não povoam o quê? O nosso pensamento e o nosso sentimento, a nossa intenção. Porque o objetivo é ser puro, purificar e fazer a nossa luz brilhar. E agora vamos então começar a trabalhar com, o pecado capital, que é o tema da nossa noite. E para isso nós vamos usar a história do vagalume da serpente. Disse que o vagalume estava todo feliz, passeando lá no pântano, quando de repente ele começa a ser perseguido por uma serpente. E essa perseguição já durava 3 dias. 3 dias de perseguição, o vagalume já estava cansado, era inevitável, ele sabia que ele seria abatido pela serpente. Diante daquele abatimento que seria inevitável, ele resolve então pedir um tempo. Então ele pede um tempo para a serpente e questiona ela: posso fazer algumas perguntas antes do meu fim? E ela diz: claro, por que não? Ela já ia devorá-lo mesmo, por que não conceder ali algumas perguntas? E ele começa perguntando: por acaso eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não faz parte da minha cadeia alimentar. Então, ele não iria alimentá-la. Não era uma presa, não fazia parte ali dos alimentos da serpente. Mas eu te fiz alguma coisa? Pensou que poderia ser uma vingança, Vai que, de alguma forma, ele teria feito alguma coisa para ela em algum momento. E aí, ela disse: não, nunca me fez nada. Aí ele fica mais intrigado. Por que aquela perseguição? Se não iria alimentar-se dele, se ele não era, ali da cadeia alimentar, se não era uma vingança, por que então ela estava 3 dias perseguindo ele? E aí ela disse: não é nada pessoal, é que seu brilho me ofusca, me incomoda. Qual é o pecado capital da noite? A inveja. Nós estamos, então, falando da inveja que vai na contramão da felicidade. Aqui, diferentemente dos nossos irmãos católicos ou de outras religiões que vão entender os pecados capitais como algo condenável, porque lá na Bíblia a gente não vai ter, a gente vai ter sim as histórias narrando e a gente vai identificar os pecados capitais, mas a gente não vai ter esse termo lá, pecados capitais. Surge na verdade ali por volta do século VI, com o padre Gregório trazendo uma lista, uma classificação, dizendo que esses seriam ali, os pecados, os erros mais reprováveis que levariam à condenação. E essa lista, no decorrer do tempo, dos séculos, ela foi ali sofrendo alteração, aumentando, diminuindo, juntando um pecado com o outro ali, essa classificação alterou no decorrer do tempo. Mas como é que nós, na doutrina espírita, entendemos? São vícios, são imperfeições. E por que nós vamos dedicar o olhar? Porque justamente todos eles estarão na contramão da felicidade a que nós estamos destinados. Por serem vícios, por serem imperfeições, eles nos levam a padrões de pensamentos, de sentimentos e de comportamentos que geram sofrimento. Sofrimento para nós, sofrimento para quem está à nossa volta. E justamente por levar ao sofrimento nosso e do nosso próximo, nos afastam o quê?
nos afastam da felicidade, nos afastam da prática do amor ao próximo. Porque se a gente está sofrendo, nós não estamos nos amando. Porque quem ama jamais faz sofrer nem a si mesmo. Então, se leva a sofrimento, não há amor. Se nós não estamos amando, não estamos praticando o maior mandamento. Logo, estamos nos afastando de Deus e da felicidade. É assim que nós entendemos. Então, para nós, todo vício, toda imperfeição vai levar a um afastamento da felicidade, vai nos levar ao sofrimento. Não nessa condenação brutal como é entendida, mas numa condenação da nossa própria consciência. E aí, então, nós vamos entender a inveja. Se a gente for, né, na raiz da palavra, no latim, a gente vai achar ali o invidere, como aquele que não vê, ou a invídia, não vista. E é interessante que essa, né, é uma representação da inveja como, né, por Giotto. É, né, uma pintura que está ali na Catedral de Pádua, na Itália. Está em Pádua, na Itália, na verdade, né, me esqueci agora o nome da catedral. O que ele representa? É a figura de uma mulher que tem ali, saindo de sua boca, uma serpente, uma cobra que volta-se contra ali os seus olhos. Então, essa representação da inveja que a gente vai ver no decorrer da noite, ela é muito interessante, porque é justamente isso que a inveja vai fazer. A inveja, ela vai causar em nós uma cegueira. Ela vai causar em nós uma falta de perspectiva. E se a gente for buscar no dicionário, a gente vai perceber que muitas vezes é um desgosto que vai existir em nós, uma redução do nosso prazer, da nossa alegria de viver, quando nós vamos comparar a nossa vida com o outro, e isso vai diminuir a nossa felicidade, porque nós entendemos que o outro tem mais, o outro é mais feliz, o outro tem mais do que nós, o outro está melhor do que nós. Então, por que a Igreja Católica considera a inveja um pecado capital? Porque é como se nós não reconhecêssemos as bênçãos e as oportunidades que existem na nossa vida e passássemos a ficar focados e obcecados com o status, com o que existe na vida do outro, travando o nosso crescimento pessoal e espiritual. A doutrina espírita também entende assim, mas não como um pecado capital, mas como um malefício que a inveja pode nos trazer. É um vício que leva a muita tristeza, é um vício que leva a um vazio em nós. Por quê? Ao invés de focarmos na nossa existência, no nosso desenvolvimento, nós desviamos o olhar. Nós voltamos o olhar para a vida do outro, começamos um processo de comparação, e tudo que nós vemos na vida do outro, às vezes, é melhor. Mas o que é interessante? É que a inveja, ela é bem democrática. Né? Por que ela é democrática? Ela não tem religião, ela não tem sexo, homens e mulheres sentem, né, da mesma forma. Todas as religiões, a gente vai perceber, não depende de idade, não depende de posição ou de condição social ou financeira. Muitas vezes nós vamos ver pessoas em altos cargos, altas patentes, né? Pessoas muito bem posicionadas na sociedade, pessoas muito bonitas, muito belas, que vão ter inveja, vão sofrer de inveja. E aí nós vamos olhar e falar assim, gente, mas como essa pessoa tem inveja? Porque lembra que a inveja causa uma cegueira? A pessoa deixa de perceber, não vamos dizer a pessoa, vamos dizer nós, né? Nós deixamos de perceber tudo que nós temos e vamos focar naquilo que nos falta. Às vezes nós somos bonitos, nós somos, né, inteligentes, nós temos uma boa família, nós temos um bom companheiro, uma boa companheira ali do nosso lado, nós temos filhos inteligentes, filhos amoráveis, enfim, nós temos tudo. Mas aí a gente olha para outra pessoa e fala, mas a Joana tem uma voz. Eu não tenho essa voz que a Joana tem. Essa voz da Joana, eu queria ter essa voz que a Joana tem. Se a gente parasse aqui, estava tudo bem. Porque a gente poderia olhar e falar assim, nossa, o que será que a Joana fez para ter essa voz? Vou lá, né? Vamos lá perguntar para a Joana, gente. Né? Mais alguém quer cantar, quer ter uma boa voz? Vamos perguntar para a Joana, então. Joana,
Né? Você fez aula de canto, você fez fonoaudiologia, né? Foi na fono, o que você fez para ter essa voz boa assim? Me conta, Joana, nós queremos fazer também, a gente vai lá e se esforça. Mas quando nós estamos falando da inveja, não é essa admiração que nos movimenta para motivação, para a ação. É algo danoso, é algo que pode chegar a ser destrutivo. Porque vem uma comparação e é assim, por que ela tem e nós não temos? Por que ela? E aí a gente vai começando já a observar o que está por trás da inveja, mas que a gente ainda não vai revelar nesse momento. E a gente já começa a imaginar o que a inveja pode fazer conosco, né? Embora ninguém admita que tenha inveja, né, que é muito difícil, né, que sinta inveja, todo mundo fala, nossa, preciso me proteger da inveja. Mas dificilmente alguém vai admitir que sente inveja. Todo mundo já foi alvo de inveja um dia, né? Se a gente perguntar, todo mundo vai levantar a mão. Se a gente mudar a pergunta, então, em quais momentos, né, ou de quais situações, né, nós sentimos inveja? Imagina, né? Imagina. Mas se a gente observar na história da Branca de Neve, nós temos a inveja retratada. A madrasta é bela. A madrasta é poderosa, mas ela tem inveja por quê? A Branca de Neve é a mais linda do reino. Como assim? Uma menina vai ser mais bela do que ela. Se a gente observar, né, aquelas irmãs ali da Cinderela, elas chegam ali até o ápice que a inveja pode provocar. Elas cortam os pés. A madrasta também. O que a madrasta manda fazer? Matar a Branca de Neve. As irmãs da Cinderela cortam os pés. Por quê? Vem a mentira. Elas sabem de quem é o sapatinho de cristal, mas elas mentem. Elas cortam os pés trapaceando, tentando enganar, para tomar o lugar que elas já sabem ser de Cinderela. Olha onde a inveja nos leva. E aí a gente fala, não, isso é só ficção. Isso não existe. Muito bem. E a Bíblia? O que a Bíblia nos traz? Gênesis, capítulo 4 da Gênesis. Caim e Abel. Abel adorando ali a Deus, de todo o seu coração. Leva ali, né, pastor de ovelhas, gostava, cuidava muito das suas ovelhas. O que ele faz? Qual que é a oferta que ele faz? A sua melhor ovelha. Então ele faz realmente um sacrifício. Ele pega a melhor ovelha. A oferta de Caim não é lá essas coisas. Ele não se sacrifica tanto. E é uma oferta mais exterior. E o que acontece? Ele percebe ali a diferença. Mas ele assume a postura diferente? Não, ele não assume, ele não se responsabiliza pela escolha dele. Ele não vê o esforço que Abel está fazendo. Mas ele se incomoda com o tratamento que Abel recebe. E aí o que é que ele faz? Movido pela inveja, ele mata o irmão. Ah, mas e será que é tanto assim? Salomão, em Provérbios 14:30, ele vai dizer que a inveja é a podridão de nossos ossos. O que ele está querendo dizer com isso? Que é algo que nos corrói, física, mental e espiritualmente, que é algo muito danoso. E na doutrina espírita, como nós vamos ver? No Evangelho, quando, né, nós vamos falando ali de todos os sofrimentos, de todas as aflições, Kardec vai falar, então, daqueles tormentos voluntários, daqueles tormentos que a gente não precisa passar, mas que nós criamos. E qual é o texto? Ele vai dizer assim, há maiores, então está falando dos tormentos voluntários, do que os que derivam da inveja e do ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. E aí ele continua ali no texto dizendo que a insônia, a vertigem, que não há descanso, que não há repouso. Por quê? Então vamos pensar aqui, né, uma situação. Ali nós temos, né, trabalhamos muito. Tínhamos ali aquele sonho, vamos imaginar algo material, de comprar aquele carro. Aquele carro que a gente sempre sonhou, a gente trabalhou.
e compramos o carro por uma pichincha, o famoso BBB. Bom, bonito e barato, um preço ótimo. Entramos naquele carro. O carro dos sonhos, aquele cheirinho, né, de carro novo, maravilhoso. Estamos bem felizes ali, realizados, alegres. Era o carro que nós sonhamos e trabalhamos os últimos anos para comprar. Às vezes alguns de nós, né, trabalhou menos tempo, né, que tem um salário maior, mas talvez muitos de nós trabalhou muitos anos para comprar. Estamos felicíssimos, né? Nossa, conseguimos. E aí, dirigindo o carro, né, eis que de repente a gente para no semáforo e o nosso vizinho para ao lado, com um carro muito melhor, mais moderno, mais confortável, mais caro. Se nós não temos inveja, a gente vai olhar e vai continuar feliz, né? Ai, que legal, comprou um carro também, que bonito o carro dele, ó, bacana. Mas se nós temos inveja, naquele momento, a nossa alegria vai acabar. Por quê? Porque o do outro é mais, é melhor, é mais caro, é mais isso, é mais aquilo, enfim. E aí, a gente vê a construção aqui da nossa infelicidade. Porque deixou de ser uma pichincha o negócio que a gente fez? Deixou de ser bom, bonito e barato? Não. É o carro que a gente sempre sonhou? Continua sendo o carro que a gente sempre sonhou. O cheirinho do carro é o carro de cheiro novo? É. Mudou alguma coisa na nossa realidade? Não, a gente está ali com o que a gente sempre quis. Mas o que mudou? O do outro. Então a gente já começa a perceber o quanto a inveja ela é danosa. Porque a gente deixa de olhar para a nossa realização e a gente passa a olhar para a do outro. E nós sempre teremos pessoas que vão conseguir mais. Que vão ser mais inteligentes, que vão ser mais altas, que vão ser mais belas, que vão ser mais pacientes, que vão ser mais humildes do que nós, que vão ter uma oratória melhor do que a nossa, que vão se dedicar mais do que nós, que vão se comprometer mais do que nós, que serão mais do que nós. E se somos invejosos, nós padeceremos então de profundos sofrimentos e tristezas. Mas tormentos que nós estaremos criando para nós. Então, só para a gente perceber, a nossa situação não mudou. Mas nós passamos a desvalorizar o que a gente tem, porque a gente olhou para o que o outro tem. E aí, Santo Agostinho vai revelar de onde vem a inveja. Ele nos diz claramente que ela é filha do orgulho. Ele diz não só filha, ele diz filha e escrava do orgulho. E que por esses dois vícios, orgulho e vaidade, o demônio é o que é. E aí na doutrina espírita nós sabemos o quê? Existe demônio, meus irmãos? Quem é que pode se transformar no demônio? Nós. Então, muitas vezes, dominados por inveja e orgulho, nós podemos fazer muito mal. E a gente vai, né, chegar aí nesse raciocínio. Por quê? Mais ou menos assim, a gente está lá e fala, mas por que ele? Porque ele comprou um carro melhor do que eu. Porque ela está nessa função melhor que a minha. Às vezes, né, em casa, por que o meu filho gosta mais do pai do que de mim? O que está por trás disso? Orgulho. A concepção de que nós somos mais. E se nós nos achamos mais, o melhor tem que ser para nós. Como assim está sendo para o outro? Como assim o melhor foi para ela e não foi para mim, se nós nos consideramos melhores e superiores? Porque se nós fôssemos humildes, a gente olharia e falaria, que coisa boa. Nossa, olha que legal, a pessoa conseguiu chegar lá. A pessoa lutou tanto para estar lá. Nossa, a pessoa queria tanto aquele carro, conseguiu. Nossa, que bom, né? Que meu filho gosta tanto do pai, que coisa boa, a gente vai ter harmonia em casa, né? Não vai dar problema na adolescência, né? Meu pai vai poder buscar o filho, né? Então, o que a gente vai percebendo? Toda a infelicidade que a inveja pode causar e pode movimentar. E a gente vai um pouquinho mais adiante na questão 933 para deixar bem claro. Porque aqui, o que os espíritos superiores vão dizer para nós no livro dos Espíritos?
eles vão chamar ali, ao invés de o ciúme, de quê, meus irmãos? Vermes roedores, penúltima linha de baixo para cima. A questão 933, né, ela vai questionar assim, assim como muitas vezes o homem é o causador dos seus sofrimentos materiais, também, né, seria dos seus sofrimentos morais? Será que é a gente que causa nossas dores, né, os nossos sofrimentos morais? E aí os espíritos, essa resposta é um pouquinho mais longa, né, as reticências ali indicam que um trecho não foi colocado, mas indica justamente isso, que muitas vezes, o que acontece? Os sofrimentos materiais, eles não são de nossa responsabilidade, em algumas situações não, mas os sofrimentos morais sempre são. E aqui então, a inveja, né, e os ciúmes são colocados como esses vermes roedores. E felizes daqueles que não os conhecem, felizes daqueles que são humildes, felizes daqueles que são os pobres de espírito, porque vão ter paz, enquanto que nós, que ainda carregamos a inveja em nossos corações, não teremos calma, não teremos repouso. E aí, nem tudo é inveja. Mas para que seja inveja, existem 3 condições. Quais são as 3 condições para que a gente tenha inveja, para que a gente classifique como inveja? A primeira condição é a gente entender e reconhecer no outro uma qualidade superior, uma realização superior ou uma posse. Então a gente olha para o outro e fala assim, não, isso aqui é melhor. Porque a gente não inveja coisa ruim. A gente inveja o que é bom, a gente inveja o que é belo, né? A gente não inveja coisa que é ruim, a gente inveja aquilo que é bom, aquilo que é belo. Segunda condição para que a gente entenda ser inveja, desejar para nós mesmos, mesmo que a gente não assuma. Não, imagina, eu não quero isso. Vamos lembrar, o invejoso nunca assume que é invejoso. Então, quando nós temos inveja, a gente não levanta a mão, né? Então, desejar para si ou desejar que o outro não tenha, que é o estágio mais grave da inveja. Quando aquilo começa a doer tanto em nós, terceira condição, a inveja, ela causa dor. A inveja é um sentimento que causa dor. Por isso que lá, né, na figura de Caim e Abel, tem um coraçãozinho partido, porque causa dor. Então começa a doer tanto em nós que para nós não é só suficiente ter aquilo que o outro tem, ser aquilo que o outro é. Porque às vezes a gente não está falando só de questões materiais. Às vezes a gente quer ter a leveza de espírito que o outro tem. A gente quer ser paciente como o outro é. Às vezes a gente quer ser aquilo que o outro é. Né? Então a gente às vezes olha para o Denner e fala, nossa, o Denner é tão carismático, né? Ele abre tão bem as reuniões públicas de segunda-feira, né? Ele é muito gentil, né? Enfim, muito simpático. E aí, o que acontece? Não, ser como o Denner. Aí a gente vai percebendo, né, todas essas características sendo mobilizadas. Mas como é que a gente pode explicar essa questão, né, de quem tem inveja sente dor? E é aqui que a gente precisa começar a preocupar. Nós vamos agora, né, nos inspirar na Anete Guimarães. A Anete Guimarães, ela fazendo essa relação entre inveja e a felicidade, ela buscou alguns estudos. O primeiro estudo que ela buscou, né, foi o do Dr. Takahashi. O Dr. Takahashi, ele tentou identificar, um neurocientista que ganhou um prêmio muito importante por isso, ele tentou identificar, mapear onde é que a inveja era, né, acionada no cérebro. Quando alguém está com comportamento de inveja ou sente inveja, qual área do cérebro é acionada? E aí, fazendo essas pesquisas, ele teve uma dificuldade para fazer a pesquisa dele. Imaginem qual foi a dificuldade. Encontrar voluntários. Né? Porque igualzinho nós aqui, né, o Dr. Takahashi é japonês, não tinha gente com inveja lá. Olha que coisa, onde ele estava fazendo a pesquisa, igualzinho aqui, né? Não tinha pessoas que, né, sentiam inveja lá. Então, como é que ele conduziu a pesquisa dele? Convidou voluntários e ele colocava ali situações que eram capazes de eliciar a inveja, né? E ali, fazendo esses testes, o que ele percebeu? Então, colocava ali aquela situação
e ele escaneava o cérebro da pessoa. Ele percebeu, então, qual foi a conclusão? Que a área do cérebro que é ativada quando nós sentimos inveja é a mesma área ativada quando nós sentimos dor física. A mesma área que é ativada quando a gente sente dor física é a área que se ativa quando a gente sente inveja. A mesma areazinha ali. Qual que é o efeito direto para nós e para a nossa felicidade? Gente, alguém fica feliz aqui quando está com enxaqueca ou dor de dente? Não, por quê? No momento da dor, o que cai automaticamente? Sensação de prazer e de felicidade. Você está com dor de dente, fica difícil. Você está com dor de cabeça, fica difícil. Quando nós estamos sentindo inveja, é a mesma área no cérebro. A sensação de prazer, de alegria e de felicidade cai. Né? Então, a gente vai ter uma diminuição. Não é possível sentir inveja e sentir alegria, prazer e felicidade. Olha que interessante. Mas quando ele publica, né, o seu estudo, né, numa das revistas muito reconhecidas, e esse estudo teve uma grande contribuição, haviam ali 2 alemães estudando o efeito da ocitocina, né, em ratas. A ocitocina é aquele hormônio ativado durante o parto. É também um hormônio ativado para induzir parto e que também auxilia ali, produzido no processo de amamentação. Então, é um hormônio ali, digamos que natural. O que foi observado? Quando a ocitocina nas ratas estava no nível normal, elas protegiam os filhotes, os ratinhos. Se reduzisse a ocitocina, elas canibalizavam os ratos. Canibalizavam os ratinhos, deixava de cuidar e comiam os ratos. Se aumentasse um pouquinho a ocitocina além do normal, o que elas iam fazer? Ficar agressivas. Se aumentasse mais ainda, elas iam começar a disputar comida com as outras ratinhas, com as semelhantes. Mas estava faltando comida? Não, elas iam disputar comida sem necessidade, um comportamento agressivo. E se aumentasse muito o nível de ocitocina, o que elas fariam? Elas se tornariam competitivas, né? Elas canibalizariam as outras ratinhas. Então, maior nível de ocitocina, agressividade. Quanto maior o nível, mais intenso pode ser o comportamento. E aí o que eles perceberam? Que mulheres, né, que tinham tido aborto, seja um aborto espontâneo, né, ou pela decisão, independente de religião, aqui não tem nada a ver com culpa, mas o que acontecia? Se o nível de ocitocina no organismo dessa mulher estivesse muito alto, ela entraria numa depressão profunda. Relação, então, entre ocitocina e depressão. E, por fim, ao mesmo tempo caminhando uma outra pesquisa, mas agora com holandeses, eles estavam pesquisando aí as depressões. A depressão que era reversa à medicação. Então, existiam depressões profundas que não respondiam à medicação. Porque a medicação, os antidepressivos, às vezes é necessário conciliar ali um antipsicótico para se ter o efeito, porque às vezes a depressão ela é, né, mediada por um neurotransmissor ou outro, precisa fazer o ajuste da medicação, conciliar a psicoterapia, mas elas têm bom resultado com medicação e com a psicoterapia. Então, todas têm boas respostas, mas havia ali um grupinho, né, que não tinha uma boa resposta à medicação. Não respondia à medicação, não respondia à combinação medicamentosa, e não era, então, uma depressão endógena, não era por uma alteração na química do cérebro. Não era também por nenhum evento traumático na vida da pessoa, algum problema de desenvolvimento infantil ou no decorrer da vida. Então, não tinha nenhum fator psicológico ali associado. O que esses pesquisadores descobriram? 67% desses casos de depressão que não respondiam à medicação, que eram essas depressões reversas à medicação e que não tinha nenhuma outra explicação, nem na química cerebral, nem em eventos adversos da vida da pessoa, eram causadas por inveja. Inveja. Essa era a causa. O que um estudo tem a ver com o outro, né? E aí a Anete Guimarães, muito sábia, vai fazendo todas essas conexões. Tá? Primeiro ponto, quando vai ativando, quando a inveja vai ali e a gente não contém a inveja, a gente vai deixando a inveja ocupar o nosso pensamento, o nosso sentimento, e a gente vai deixando
ela, né, tomar conta e vai passando desse efeito de acabar com a nossa felicidade, a gente começa a ir para o lado destrutivo e quer minar a felicidade do outro, que às vezes a gente fala, né, inveja branca, não tem nada de inveja branca. Porque o que, né, em alguns países a inveja tem 2 significados. O que seria inveja branca nesses países, né? Seria quando eu sinto inveja e ela acaba com a minha felicidade. Eu olho, comparo com a vida do outro e ela acaba com a minha felicidade. Né? O que seria essa inveja, né? A inveja ali verde, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes ela é representada com esse tom verde em alguns personagens, enfim. É a inveja que não é suficiente só comparar e ficar triste, infeliz. A agressividade já está maior e nós começamos o quê? A querer que o outro não tenha, a gente começa a sentir prazer com a desgraça alheia. A gente começa a sentir prazer quando algo de ruim acontece com o outro e a gente começa muitas vezes a se movimentar para que algo de ruim aconteça com o outro. E é aí que a gente vai ter os comportamentos complexos. E se a gente lembrar da mensagem, o que a mensagem fala para nós no início? Uma imperfeição puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. Muitas vezes a inveja vai puxar a maledicência, a calúnia, a difamação. E se isso não for suficiente para acabar com a imagem do outro, a inveja vai convidar a mentira. Olha onde a inveja pode chegar. Né? Olha onde a inveja pode nos levar. A fazer com o outro e conosco. Por quê? O caminho é deixar essa inveja correr e chegar nesses níveis perigosos, aumentar os níveis de ocitocina, ficarmos extremamente agressivos. Nós não vamos, então, fazer como Caim, porque temos o Código Penal, né? Não vamos gastar o réu primário. A gente está dentro de uma casa espírita, estudando, enfim, a gente sabe que não deve fazer, mas a gente começa a desenvolver mecanismos sofisticados para prejudicar a vida do outro. A gente começa a fazer aqueles comentáriozinhos, né, sabe? Nossa, Virgínia, você mudou o cabelo, né? Ficou interessante. Porque o veneno já não cabe mais dentro de nós, né? E aí o veneno começa a escorrer, né? Mas se a gente é um pouquinho mais, assim, perspicaz, a gente sabe que esse tipo de conduta não é inteligente. A gente sabe que daqui a pouquinho as pessoas vão, o que elas vão fazer? Vão perceber. Aí a gente tenta fazer diferente. Mas a inveja está corroendo. Então aí a gente começa a fazer nas costas das pessoas, né? Mas aí a gente tem lá o Fred. O Fred gosta de correr, o Fred pratica exercício físico, o Fred acorda de manhã para correr. E a gente não suporta isso. Coisa odiosa. Eu combinei com o Fred antes, ele autorizou, tá, gente? Ontem ele autorizou. Coisa odiosa. Que horror. Ele é saudável, eu não sou. Um absurdo isso. Aí quando o Fred virar as costas, né? Eu vou começar a falar do Fred, falar, nossa, gente, um absurdo. A pessoa tem filho pequeno, acorda 5 horas da manhã e vai para o Parque do Sabiá. Eu acho isso de uma irresponsabilidade. Nossa, devia estar em casa, dormindo para cuidar das... Aí vem, o que a gente tem a ver com isso? Nada. Mas o que a gente tem dentro de nós? A podridão da inveja, que não está conseguindo conter e a gente começa a destilar. É o veneno, é a serpente, né? Mas... se a gente for um pouquinho mais perspicaz, a gente vai perceber que isso as pessoas também veem. E a gente começa a disfarçar ainda mais. A gente começa a ser mais sutil, mais manipulador. Ai, nossa, não queria falar nada não, mas... Aí a outra pessoa fala, não fala, né? Porque a gente é curioso, né? Não, mas eu não queria falar. Não, mas fala, pelo amor de Deus, fala, né? Ah, mas... E aí a gente vai e... Então, a gente vai achando, né, brechas. Só que a gente precisa lembrar que na lei de Deus não existe brecha. Não existe brecha. Nas leis divinas não existe brecha. E aí a gente fica preocupado, falando, nossa, a inveja é terrível, né? É. Como nos proteger da inveja? Gente, não há como nos proteger da inveja. Por quê? Só se a gente
não fizer nada, não falar nada, né? Aí não tem problema. Porque aí ninguém vai preocupar com a gente. E aí, se a gente é alvo da inveja, e se a gente está incomodado com isso, mas estão me difamando, estão me caluniando, estão me isso, estão me aquilo. Se nós estivermos muito preocupados com a nossa imagem, com o que estão fazendo as nossas costas, a gente precisa cuidar de um outro probleminha que a gente tem. Olha que maravilhoso. Vaidade. Aí o problema é com a gente. Pode ser que a gente não tenha inveja. Mas se a gente está incomodado com o que o invejoso faz conosco, nós temos vaidade. E aí, primeira epístola de Pedro. É melhor sofrer fazendo o bem que fazendo o mal. Façamos o bem no silêncio, na humildade, façamos a caridade. Mas não é isso que a gente precisa preocupar. A gente precisa preocupar se nós somos o invejoso. Porque, meus irmãos, tudo que nós fazemos aos outros é a nós que estamos fazendo. Vamos lembrar da representação de Giotto? A serpente que sai da boca e que volta aos olhos. O que nós estamos fazendo aos outros, toda a calúnia, maledicência, toda a vibração negativa que a gente está direcionando, ela estará voltando até nós. E como é que a gente trabalha e como é que a gente se cuida? Questão 919 do Livro dos Espíritos, um sábio da antiguidade vô-lo disse. Conhece-te a ti mesmo. E aqui é aquela pergunta que a gente tem que fazer honestamente. Quando alguém vem, né, e conta algo muito bom, fala de uma realização, né, ou você percebe algo muito bom nessa pessoa, qual é o primeiro impulso? O impulso automático. Não o impulso treinado, o sorriso amarelo, né? Ai, que bom! Não. Qual é o impulso automático? Nós conseguimos ficar felizes com a pessoa? Ou a gente tem que conter a expressão não verbal para não contar da nossa insatisfação, da nossa inveja? Mas às vezes a gente até disfarça bem, né? Que a gente aprendeu tanto a dissimular, né? Que a gente fala, ai, que bom, nossa, que legal. Mas e qual que é o nosso pensamento? Qual que é o nosso sentimento? Honestidade primeiro para conosco. Esse é o grande teste. E depois reconhecer que há luz em nós. Mesmo que a gente esteja tomado pela sombra da inveja, nós temos luz. Que a gente possa, então, reconhecer a nossa essência divina. Porque inveja, meus irmãos, é falta. E aí a gente precisa parar e olhar lá para a questão 923, né, do Livro dos Espíritos. Será que a gente não está criando uma necessidade desnecessária para nós? Aquilo que eu estou sentindo falta, que eu tenho inveja. Será que eu realmente preciso daquilo? Será que eu realmente preciso ter aquele casamento que a outra pessoa tem? Será que eu realmente preciso ter o emprego que a outra pessoa tem? Será que eu realmente preciso ter a paciência que outra pessoa tem? Porque tudo que for material não é importante, não é relevante, não vai durar nem essa existência às vezes. E a gente precisa lembrar que nós somos espíritos imortais, estamos aqui numa jornada muito maior. Mas tudo aquilo que for tesouro imperecível de virtude, todos nós podemos ter. Todos nós podemos ter. Então, se a gente olha para outra pessoa e vê a paciência, vê a humildade, vê a bondade, vê ali a mansuetude, todos nós temos condições de desenvolver. Mas não é olhando para a luz dela, porque a luz dela só está nos ofuscando. É olhando para a luz que nós temos dentro de nós e que está escondida, porque nós resolvemos nos cegar, tentando ver o outro ao invés de nos olhar. Tudo que o outro é, nós podemos ser. Jesus nos disse, vós sois deuses. Ele disse também, tudo que eu faço, vós podeis fazer. Qual é a dúvida, qual é a dificuldade? Mas agora está num momento importante da gente romper, então, com as trevas. Porque Paulo também nos disse na segunda carta aos Coríntios. E que comunhão com a luz tem as trevas. Talvez a gente precise romper com as trevas que existem dentro de nós. E nos lembrar que o Pai nos dá a luz, mas brilhar é conosco. Que a gente possa romper com as nossas trevas interiores. Nos libertar de uma possível depressão profunda, que é o resultado de uma inveja quando a gente deixa ela correr solta. E resgatar a nossa luz.
Que Jesus abençoe a todos nós. Joel, muito obrigado mais uma vez. Jesus te abençoe. Convidamos os médios passistas para se dirigirem à sala do passe, o trabalho preparatório, e vamos aos recados da semana. O nosso primeiro recado, no último sábado nós tivemos a inauguração do nosso espaço Semeia Arte. Então foi uma manhã de muita união, de muito trabalho e de apresentação de todas as peças que foram confeccionadas pela equipe do artesanato. Então agradecer a todos aqueles que estiveram aqui presentes, compraram. A Fabiana já divulgou esse final de semana, alguns vídeos, algumas demonstrações desse espaço. E nós reforçamos que hoje, ao final, depois da nossa reunião, esse espaço estará aberto para vocês conhecerem, para vocês visitarem e também ver aquilo que está à disposição lá. Coisas muito lindas, foi muito admirado, muito elogiado o trabalho realizado ali no Espaço Semeia Arte. Então, fica todos convidados aqui no prédio ao lado, onde era a nossa antiga clínica médica e odontológica. O nosso próximo recado é que a gente continua com a nossa campanha de Natal. Então, nós temos por objetivo aí comprar as cestas básicas. Esse final de semana a Fabiana já comprou parte dos brinquedos. Daqui a pouco eu vou chamá-la para mostrar para vocês as bonecas que foram compradas. Então, a gente continua nessa campanha, nessa arrecadação, e também o bazar terá uma grande contribuição, tudo aquilo que já foi arrecadado até o momento, e também a nossa pizza, que acontecerá no dia 25/11. Então, eu já deixo aqui o comunicado da nossa pizza, uma convocação aos trabalhadores. 25/11 será a nossa última edição da Pizza do Bem desse ano de 2023. Então, os recursos também arrecadados com a pizza serão destinados para a nossa campanha, mas nós sabemos que não é suficiente, meus irmãos? Então, nós contamos, de fato, com a colaboração daqueles que tiverem condições de auxiliar. Nós estamos negociando ainda, cotando o melhor preço, mas está na casa aí dos R$70 aquilo que a gente tem conseguido. Quem tiver condições de contribuir com mais, ou aquele que tiver condições de contribuir com qualquer valor, com certeza será bem-vindo. O Leone, o Juliano, são responsáveis por nos auxiliar nessa arrecadação, se vocês quiserem pagar pessoalmente, em espécie, ou também através do nosso Pix, que está disponível nos murais da nossa casa. A Fabiana também pode recolher essas doações. Então, o nosso objetivo ao longo do mês de novembro, parte do mês de dezembro, é focarmos nessas campanhas, focarmos nesses trabalhos, para que a gente consiga, de fato, alavancar todos os fundos para realizarmos a grande festa. E agora eu vou convidar a Fabiana justamente para mostrar as aquisições realizadas nesse final de semana, as lindas bonecas que foram compradas, Fabiana? Então, já enche os nossos corações de alegria, e é parte daquilo que a gente quer distribuir já adquirido. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Esse ano, a nossa festa de Natal vão ser 3 distribuições. Nós temos uma média de 300 famílias. A gente quer agradecer muito ao Bazar de Natal, porque com o dinheiro arrecadado eu já comprei as bonecas, E eu sou muito otimista, eu falei, olha, a gente já comprou as bonecas. Aí eu estou olhando o Leone, ele falou, só falta as cestas e os carrinhos. Eu falei, não, mas vai dar certo. Então, a gente dá as bonecas todas iguais. Então, a gente não dá brinquedos diferentes. Então, por exemplo, quando você dá um brinquedo diferente, as crianças choram. Então, nessas 3 distribuições, a gente tem padronizado. Então, a gente tem no Shopping Park,
Nos assentamentos, são lindas as bonecas. Não são bonecas, tem bonecas de R$7, já viram aquelas, parece do R$1,99 que a gente falava? A gente não dá esse tipo de brinquedo. Então, são essas as bonecas que vão ser distribuídas em cada local padronizado. Então, todas vão ganhar dessa, ou então daquela e daquela. Essas aqui são pedidos especiais. Tá? Essas aqui já tem crianças que pediram as bonequinhas da cor da pele. Aí a gente vai atender os pedidos também. Mas o final do ano é um coroamento do trabalho do ano inteiro. Quando a gente pede aqui, pode trazer alimentos, cesta, oração é muito bem-vindo. Por quê? Porque é um trabalho de um ano todo. Aquele Natal com Jesus é uma alegria a gente poder estar ali junto deles, porque o nosso Natal não é para quem já participou, para quem não participou, quiser participar. A gente está ali com eles, a gente conhece quase que o assentamento todo. É até engraçado que eles falaram que ia votar na gente. Eu falei, não. Eu falei, a gente não é candidato a nada, não. Aí lá a gente tem o voto lá do assentamento todo, né? Mas assim, é entrar de barraca em barraca. Então, é um trabalho muito gostoso. A vontade é que vocês também possam ir lá e ver esse clima que não é de pobreza, é um clima de muita fraternidade, de muito amor, de muita amizade. Então, que Jesus abençoe a todos. Então vamos, nesse instante, fechando os nossos olhos, pensando em Jesus, com todo o nosso sentimento, com a nossa alma, com o nosso coração, agradecê-lo por esta doutrina, por esta casa, rogando ao Senhor que abençoe, que cuide de cada dor desse planeta, que faça de nós instrumentos teus, que a nossa casa semeador, a nossa família, se una cada vez mais em prol da tua caridade, Senhor, e que nesse instante os teus benfeitores magnetizem as águas, transformando-os na medicação necessária, preparando os nossos irmãos para o tratamento espiritual e aqueles que estão em casa, que recebam o passe espiritual, que a tua paz permaneça conosco e que o Senhor nos abençoe e acompanhe. Assim seja. Meus irmãos, a fila do passe obedece às cadeiras da frente. Aqueles que tiverem prioridades estabelecidas em leis, podem dirigir-se diretamente à sala. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana, excelente retorno aos seus lares. Que Jesus nos abençoe.